Fala vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você é homem e vive se fazendo de vítima, esse vídeo é pra você. Porque a realidade é que ninguém suporta um homem que se finge de coitado. Pega a visão. Todos nós conhecemos um homem que se vitimiza, reclama de tudo, culpa todo mundo e a responsabilidade ele nunca assume. Sempre tem alguém que é o culpado por ele estar na situação que está. A realidade é que o mundo, ele odeia quem se vitimiza. E principalmente, se for homem, o mundo vai pisar literalmente na sua cara. E a ideia do meu vídeo aqui é justamente trazer você para a realidade. Por quê? Esses dias eu estava conversando com um conhecido e de repente ele virou para mim e fez uma pergunta. Micael, qual que é o time que você torce? Eu olhei para ele, dei um sorriso e falei, nenhum. Mas aonde você nasceu? Tinha algum time de futebol? E eu olhei para ele e falei, claro que tinha. E falei alguns clubes que tem na minha região, região do Nordeste, Maceió, Alagoas. Só que ele perguntou, você não torce para nenhum? Eu falei, não. Porque primeiro, o homem de verdade, o homem que quer construir alguma coisa, ele não perde tempo com assunto superficial. Pega a visão. Olhe para todos os homens que você conhece. A maioria deles vai falar sempre do mesmo assunto. Sabe por quê? Porque a maioria dos homens que eu conheço, tirando... Sabe por quê? E eu convido você a refletir junto comigo e a observar a maioria dos homens que você conhece, os homens que estão ao seu redor, que estão no limbo, estão de fato quebrados, têm um péssimo relacionamento. A maioria deles tem um comportamento parecido. Ama futebol, ama uma cervejinha, ama um filmezinho, anda a conversar sobre besteira, piada, mulheres. É sempre os mesmos assuntos, sempre as mesmas conversas. Amam estar numa mesa de bar. Para você que é jovem, nunca ouviu uma conversa que nem essa, é só você começar a prestar atenção. Todos os homens que dos 20 aos 30 anos perderam tempo correndo atrás de mulher estão praticamente com os mesmos resultados até hoje. Cansados, velho, casado com uma pessoa que ele nem imaginava estar casado, trabalhando ou se matando de trabalhar e não podendo dar aquilo que a família necessita. Pense comigo. E é só você parar para analisar e ver os efeitos reais, os efeitos práticos, que quando você olha para um homem desmoralizado, você vê. A primeira frase em que a maioria dos homens que têm os mesmos resultados, que perderam tempo correndo atrás de mulher, dos 20 aos 30, que perderam tempo em mesa de bar, em festinha, em rave, em balada, em torrando dinheiro com futilidades, uma frase que todos eles têm em comum é: na minha casa, quem manda é a mulher. Essa não é uma frase machista, mas essa é uma frase que, se você olhar para a maioria dos caras que não tiveram resultado em nenhuma área da vida, principalmente resultado espiritual, resultado material, eles falam: na minha casa, quem manda é a mulher. E nós sabemos que todas as vezes que uma mulher ela se comporta como um homem, em um relacionamento, ela se frustra e ela acaba desprezando esse homem. Existem vários estudos, um deles é chamado Universo 25. Uma vez que você coloca fêmeas para se comportar como um macho, nunca mais elas voltam a se comportar como fêmea. Aliás, elas abandonam literalmente a prole e elas passam a se comportar de forma agressiva, desprezando inclusive até os outros machos e as outras fêmeas. Só que esse tipo de assunto não é nos passados. Na escola, dificilmente você vai ver pessoas mais velhas falando acerca desses assuntos, principalmente do nosso meio, porque elas estão ocupadas, vivendo a vida delas, tentando sobreviver. Então o homem que se vitimiza, ele é desrespeitado pela mulher, pelos filhos, pelos amigos e pela sociedade como um todo. É literalmente um sem moral, não tem moral para nada.
A autoestima desse cara é completamente destruída. Qualquer coisa ele tá surtando. Qualquer coisa ele tá achando que o mundo tá conspirando contra ele. E vive sempre falando em torno dele mesmo. Ou seja, todos os problemas sempre surgem em torno dele. É inacreditável. Queira você ou não, o homem ele é formado de desafios. O homem ele é formado na pancada. Nós homens, quando nós olhamos para um outro homem e vemos ele uma pessoa forte, musculoso, um cara bonitão, nós não ficamos com inveja daquele homem. Pelo contrário, nós nos inspiramos a nos transformar na nossa melhor versão. Ou seja, nós olhamos para ele e falamos, caramba, velho, que cara elegante, rapaz, o cara é uma tora mesmo, hein? Meu irmão, rapaz, quer saber? Acho que eu vou malhar para poder ficar grande também. É assim que a gente pensa. Diferente do que acontece no meio das mulheres bonitas. Porque o que acontece? Uma mulher muito bonita, no meio do seu grupo de amigas, ela desperta a famosa inveja. As outras amigas, por saberem que se andarem junto com ela, essa moça roubará a cena, então todos os olhares será direcionado para ela. Essas outras amigas, para não perderem oportunidades, o que elas fazem? Elas excluem. Então, em grande parte dos casos, as mulheres que são muito bonitas, elas acabam sofrendo um certo tipo de discriminação e abandono por parte das outras mulheres. Enquanto que, no caso de homem, é o contrário. Quanto mais bonito o cara é, quanto mais forte o cara é, quanto mais rico o camarada é, mais os outros homens se inspiram na vida desse cara para poder chegar em um certo nível de desenvolvimento parecido com esse homem. E mais autoconfiança esse cara exala. E as pessoas passam a confiar ainda mais nele. Isso é padrão comportamental. É por isso que quando você entra em lojas de luxo, você vê sempre pessoas bonitas atendendo. Porque o simples fato da pessoa ser bonita já dá para ela uma vantagem em que as pessoas assimilam ou associam beleza com confiança e feiura com desconfiança. Olha que loucura. Quando nós paramos para refletir a respeito disso, nós vemos que alguém que está sempre reclamando, automaticamente as pessoas já passam a rejeitar essa pessoa. Quando nós paramos para refletir acerca desse assunto, nós vemos que, a partir do momento em que nós chegamos perto de alguém que só reclama, automaticamente nós queremos nos afastar. Por quê? A reclamação, ela afasta. A reclamação excessiva, ela traz desrespeito. E aqui vai a minha chamada para você. Você homem, você jovem, o que você precisa ter é repertório. Micael, o que é isso, repertório? Repertório nada mais é do que conhecimentos em determinadas áreas do saber. Por exemplo, por que eu leio tanto? Primeiramente, como eu já falei em vídeos anteriores, para deixar de ser burro, transparência total aqui. E segundo, para ter repertório. Quem trabalha no mundo corporativo, quem lida com empresários ou quem pensa em lidar com grandes empresários, conseguir fazer network, sabe que vai chegar em determinado momento em que você vai sentar na mesa com alguém. E digamos que alguém tenha o conhecimento da história do povo hebreu. Isso eu aprendi com um professor meu da faculdade. Ele falou, queridos, esses dias eu estava em uma reunião com um investidor e de repente ele viu um livro na minha mesa contando a história dos hebreus. E ele começou a entrar nesse assunto. E por eu ter lido aquele livro, eu ganhei o quê? Conhecimento, eu ganhei um repertório. E eu comecei a conversar com ele de igual para igual. Naquele exato momento, as barreiras que tinham entre nós foi quebrada, porque formou um elo. Um assunto em comum nos ligou e automaticamente comunicou e a gente conseguiu fazer o quê? Fechar negócio. Porque ele tinha repertório. Quando você lê sobre Sagradas Escrituras, quando você lê livros de ciência da religião, quando você lê livros que falam sobre dinheiro, livro que fala sobre emoções, livro que conta história, livro de filosofia, de sociologia, de geopolítica, você cria repertório.
Quando você aprende diversos conhecimentos das áreas do saber, diversas ciências, você ganha repertório. Por mais que você seja pobre, mas todo grande homem, toda grande mulher influente no meio da sociedade sempre admira um homem e uma mulher sábio ou sábia. É incrível como as pessoas que têm dinheiro gostam de ouvir alguém sábio. E as pessoas, elas sabem que você não tem dinheiro, mas quando você abre a boca, elas valorizam porque elas sabem o que sai da sua boca é o quê? São pérolas que têm valor. Você não está jogando pérolas aos porcos, pelo contrário. Você está diante de pessoas que vai valorizar aquilo que sai da sua boca. E essas pessoas têm conhecimento, têm ciência de que o que vai sair da sua boca é algo precioso. Por isso elas admiram. Só que você só vai ter acesso a tudo isso se você parar de seguir a boiada. Você sentou na mesa, o cara começou a falar de futebol, eu digo, meu irmão, vá caçar o que fazer, bicho. Não, porque time tal, eu digo, cara, vá procurar o que fazer. Eu não tenho tempo para isso. Sentou numa mesa, os camaradas começam, não, fulano, ciclano, beltrano, eu digo, rapaz, olha, para mim já não dá mais esse tipo de situação, esse tipo de conversa. Não é querer ser melhor do que ninguém. É porque você precisa entender, assim como eu entendi, o nosso tempo, ele é escasso. O nosso tempo é escasso. Nós somos jovens e nós somos extremamente arrogantes e nós achamos que nós vamos viver para sempre e que a nossa juventude nunca vai passar. Só que a realidade é que 10 anos eles passam voando. E se você não tomar as providências cabíveis agora, lá na frente você vai se arrepender. E o que muitas pessoas fazem é ficar culpando as outras pessoas, quando na realidade as outras pessoas não têm nada a ver com a sua vida. O culpado é você mesmo. Então como mudar essa postura? Assuma a sua responsabilidade, meu irmão. Assuma a sua responsabilidade. Fala a verdade. Realmente, eu estou nessa situação porque eu entrei. Eu estou nesse relacionamento porque eu entrei. Eu ignorei sinais. Eu tomei aquele golpe porque eu não tive conhecimento suficiente para poder estudar a respeito. Tomei aquele golpe. Eu estou num lugar completamente desestruturado, destruído, mas não é por isso que eu não possa fazer algo diferente. Entender que só você pode tomar a decisão de querer mudar de vida. Não adianta, velho. Não adianta. Não adianta você querer espiritualizar tudo. Já falei. O que tiver de ser será. Tá na mão de Deus. Amigo, Deus já lhe deu a vida. A maioria das pessoas que falam, minha vida tá na mão de Deus. Se Deus quiser vai dar certo. Nunca entregaram a vida a Deus. Nunca entregaram a vida a Jesus. Isso é fato, velho. Sempre as pessoas vêm com um discursinho barato. Geralmente é papo de quem não lê Bíblia. Papo de quem não lê Bíblia é, não, minha vida está entregue na mão de Deus. Não, seja o que Deus quiser. Papo de quem não lê Bíblia é preguiçoso. Porque a primeira coisa, quando você começa a ler Bíblia, você começa a entender o que a palavra manda, você entende que você vai ter que se coçar e que a Bíblia ela não se contradiz e que a palavra de Deus ela não anula a própria palavra. Se Deus deu uma ordem para o homem em Gênesis, que ele tinha que trabalhar porque do suor do seu rosto ele ia arrancar o fruto da terra, essa ordem permanece até enquanto nós durarmos aqui nesse planeta. Acabou, já era, vai ter que trabalhar, vai ter que administrar. Se em Provérbio está escrito que quem ama o sono empobrecerá, está escrito, acabou, já era. Se na própria palavra está escrito que se você for diligente com relação ao que você ganha, se você for submisso ao seu patrão, se você for uma pessoa que cuida, honra os princípios da palavra, anda de acordo com a palavra de Deus, honra seu pai, honra sua mãe, você terá uma vida abençoada. Isso é fato. Se você anda dentro de princípios e de valores, é claro que existe uma variável. Existe um contexto, beleza? Existe um contexto porque a Bíblia não está falando simplesmente de bens materiais. E a Bíblia não condena os bens materiais. Ela condena você ter o seu coração voltado para a conquista somente dos bens materiais. Ou seja, aonde estiver o seu coração, que é a sua mente, que é a sua atenção, ali estará a sua devoção. Entende? Quando você tem o amor ao dinheiro, toda a sua atenção, todo o seu depósito e esperança de vida, expectativa, está naquilo ali. Agora, quando você entende que é só um meio de troca, uma forma de conseguir
prover as coisas, você começa a se movimentar. Você começa a se movimentar. Então, pega a visão. O homem, ele é avaliado pelos resultados dele. Não adianta querer falar que não é. É sim. O homem, ele é avaliado pelos resultados que ele tem. O tempo inteiro. E existem algumas verdades que as pessoas têm dificuldade de engolir. Ok? Em próximos vídeos nós vamos trazendo essas verdades para que a gente, pouco a pouco, comece a se tornar mais lúcido, mais consciente de que não vai descer um anjo do céu e mudar sua vida da noite para o dia. Ok? Não vai descer anjo do céu. Muitas pessoas estão esperando milagre. Não, vou acontecer um milagre na minha vida aqui, que eu vou ficar rico. Não vai, irmão. Não vai. Ok? Não vai. Deus é poderoso para fazer? É poderoso para fazer. Mas significa que ele vai fazer? Na maioria das vezes ele não vai fazer. Aliás, existem exceções. Só que às vezes a gente quer tornar a exceção uma regra. E não é assim que funciona. Ok? E a masculinidade saudável, ela não é arrogância. Ser um homem de verdade é você ser forte, mas você ser humilde. Ser forte no quesito de transmitir constância, consciência, estabilidade e não instabilidade. Ou seja, estabilidade. Você é uma rocha. Você é alguém equilibrado. Você é alguém justo. Mas ao mesmo tempo você tem que ser o quê? Humilde. Humildade não tem a ver com você ser submisso ou ser capacho de ninguém. Humildade tem a ver com comportamento ou consciência de que você precisa aprender com quem sabe mais do que você. Ou seja, conhecimento sempre em desenvolvimento. Você sempre está em busca de mais conhecimento. Isso é humildade. Ser alguém paciente, que significa ter autocontrole. Ser alguém que perdoa, que significa ser livre ou estar livre de sentimentos ruins, de cadeias que aprisionam a nossa mente e o nosso corpo. Perdão. Está começando a fazer sentido, está começando a clarear. Um homem de verdade, ele não é instável. Ele não fica flutuando entre emocionalismo o tempo inteiro, reclamando, xingando o tempo inteiro, descontrolado, igual um maluco da cabeça. Não. Tá certo? Não é assim que funciona. O mundo não vai te levantar. É você que tem que se levantar, irmão. Pega a visão. Pelo contrário, se a vida puder lhe dar uma rasteira e pisar na sua cara, jogar você na lama, dar um monte de murro, lhe espancar inteiro, a vida vai fazer. Vai fazer, porque quando vem os desafios, é pra quebrar, negão. É pra quebrar, pra moer com tudo. Entendeu? Então você precisa levantar-se. Comenta aqui embaixo qual vai ser a atitude que você vai tomar a partir de agora. O que esse vídeo contribuiu para a sua vida, para o seu conhecimento e como você vai adaptar o conhecimento que você recebeu através desse vídeo na sua vida. Pois nós temos uma meta de bater 1000 inscritos até o final do ano. Por gentileza, será uma honra, será um prazer receber cada um dos senhores aqui. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tamo junto, Vazas.